Recebam a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se e compartilhe o nosso conteúdo. Faço um apelo para você assistir o vídeo de forma completa, porque tem uma mensagem extremamente edificante para o meu coração e para o seu, então eu faço esse apelo. Sem perda de tempo, vamos falar o tema da nossa reflexão de hoje, que seria Isaías e a vinha, e vamos já também fazer a leitura da palavra de Deus no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 5, a partir do verso de número 1. Vou fazer uma leitura um pouco mais veloz para que a gente consiga ganhar tempo, tá certo? Cantarei a meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fértil. Ele a cavou e a limpou das pedras e a plantou de excelentes vides. Edificou no meio dela uma torre e construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai entre mim e a minha vinha. Que mais podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas? Agora vos direi o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, não será poldada nem escavada, e as sarças e espinheiros crescerão nela. Darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Esperou que exercessem justiça, mas viu opressão. Retidão, mas ouviu-se clamor. Bom, como vocês puderam notar, é um discurso muito eloquente da parte de Isaías. E a título de introdução, gostaria aqui de fazer alguns apontamentos antes de a gente trabalhar esse texto a qual a gente fez a leitura. Bom, o livro de Isaías é um livro extremamente popular. Ele é muito utilizado nos dias atuais. É tanto que ele é extremamente elogiado por muitos. Ele é denominado de o profeta cristocêntrico. Por quê? Porque ele falou muito a respeito do ministério de Cristo. É tanto que alguns chegam a querer denominar o livro de Isaías como o Evangelho de Isaías. Assim como no Novo Testamento os evangelhos deram uma ênfase para falar sobre a vida de Cristo, assim também Isaías deu uma ênfase muito grande no seu livro para falar a respeito de Cristo. Não obstante, no entanto, todavia, porém, apesar desses elogios e dessas estatísticas que eu acabei de apresentar, os melhores sermões de Isaías são literalmente enterrados. A essência do ministério de Isaías literalmente é esquecida e negligenciada pela nossa geração. A maioria dos pregadores só lembram de algumas passagens populares do livro de Isaías que eu vou citar aqui. A maioria dos pregadores pregam Isaías 6, que faz referência ao chamado de Isaías. Isaías de número 38, que fala sobre a cura do rei Ezequias. Isaías de número 59, onde fala que a mão do Senhor não está encolhida. Todavia, o pessoal esquece de ler os versículos posteriores, que diz o motivo de a mão de Deus não estar operante, mas eles só ficam nesse versículo que faz essa afirmação de que a mão do Senhor não está encolhida. Gostam também esses pregadores de pregar Isaías de número 40, que fala que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E também gostam de pregar Isaías capítulo de número 49, que diz a respeito que por mais que uma mãe possa se esquecer,
do seu filho, Deus não vai se esquecer do seu povo. Agora a pergunta que a gente precisa responder. Será que o livro de Isaías ele fica restrito somente a essas passagens? Ou isso que eu acabei de fazer é simplesmente porções do livro de Isaías? Essas passagens que eu acabei de citar, será que não são simplesmente porções do livro de Isaías? Ou compreende todo o conteúdo do livro de Isaías? A gente precisa responder isso. Por quê? Isso tem uma implicação. Caso essas passagens que eu citei não venham a ser a totalidade do livro de Isaías, significa que nós estamos desmerecendo o ministério do profeta Isaías. E pior, nós estamos desmerecendo a revelação de Deus, porque foi Deus quem revelou ao profeta Isaías e, portanto, é palavra de Deus. E a triste notícia para muitos, mas feliz para nós que estamos aqui realizando esse trabalho em conjunto, tanto eu como vocês aí do outro lado, é que o livro de Isaías é composto de 66 capítulos. É um dos livros mais volumosos do Antigo Testamento. Então, logo fica evidente que essas 4, 5 passagens que eu citei aqui não é a totalidade da mensagem. Pelo contrário, não é nem 10% da mensagem do profeta Isaías. Então, aqui é uma constatação muito grave a qual nós estamos fazendo. O livro de Isaías, a mensagem do seu ministério, está sendo negligenciada pela nossa geração. Será que as gerações antepassadas, será que elas também faziam esse tipo de negligência à mensagem do profeta Isaías? Bom, mas vamos trabalhar aqui a passagem a qual a gente fez a leitura. O profeta Isaías faz aqui uma analogia entre um agricultor, que seria Deus, que planta, no caso, uma vinha, e uma vinha que seria o povo de Deus, de forma geral. A qual Deus plantou. Então vamos fazer aqui algumas reflexões em cima desse sermão de Isaías. Primeira coisa que a gente deve enfatizar é que Deus é apresentado aqui como o agricultor, ou seja, o dono da vinha. Ele é o dono. Mas, irmão Bruno, qual é a importância disso aqui no sermão de Isaías? Ora, a importância é que Deus, como dono, é Ele o responsável de fazer a prestação de contas. Ou seja, chegar no final da safra e fazer a colheita e ver se de fato essa vinha, essa planta produziu o que esse agricultor desejava. Que no caso aqui é retratado como Deus. E muitas vezes na nossa caminhada a gente se esquece que Deus é quem vai fazer a prestação de contas dos nossos resultados. Infelizmente a nossa geração está pensando só numa prestação de conta imediata aos líderes a qual Deus colocou aqui na sua obra. Então, se o líder está aprovando o meu ministério, então, consequentemente, Deus também estará aprovando o meu ministério. Mas será que isso é uma verdade? Será que podemos confiar nessa afirmação que eu acabei de fazer? Uma vez os líderes a quem Deus estabeleceu está ali aprovando, será que Deus também estará aprovando? Qual é a prestação de contas que vai prevalecer? A que os líderes emitem, dizendo, olha, o irmão Bruno é um servo de Deus, bem competente, coisas semelhantes, ou o relatório que Deus vai emitir? Quem é o dono da vinha de fato? São os líderes ou o Deus Criador?
Não estou aqui em nenhum momento insinuando algum tipo de desrespeito à liderança, tá certo? Estou simplesmente sintonizando na prestação de contas prioritária a qual nós devemos se preocupar realmente e que nos dias atuais está sendo, infelizmente, esquecida. Segundo ponto, Deus tem uma expectativa de fruto. Como nós lemos aqui, Deus plantou desejando que essa vinha viesse produzir um determinado tipo de fruto. Só que a vinha produzia um outro tipo de fruto. Então Deus tinha uma expectativa de fruto a qual a árvore ou a vinha deveria dar. A mesma coisa aplica-se a nós como povo de Deus. Deus também tem uma expectativa de frutos a qual Ele deseja que a gente venha produzir como povo de Deus. Será que os frutos que a gente está produzindo hoje são compatíveis com essa perspectiva de Deus? Será? O que seria primeiro fruto? Porque as pessoas confundem o que é fruto na Bíblia. O pessoal atribui fruto à colheita de almas. Então a pessoa está colhendo muitas almas, ou acha que está colhendo muitas almas no reino de Deus, e atribui isso a frutos. Olha, estou frutificando na obra, mas será que é isso? Que a palavra fruto está relacionada, principalmente nessa passagem e outras similares no Novo Testamento? Irmãos, fruto sempre está ligado a resultado, ao caráter da árvore. É tanto que Jesus sempre enfatizou isso. Não pode uma árvore boa dar frutos maus. Então, ou seja, o fruto é o resultado do caráter daquela árvore. E quando se trata de fruto, que no caso é caráter, esse caráter ele não pode ser oculto, mas ele tem que ser explícito, porque fruto todos veem. Quando você olha para uma árvore que ela tem fruto, você vê o fruto lá, o fruto não está oculto. Porque tem muita gente que fala, Deus conhece o meu coração, Deus conhece a minha sinceridade, isso não é caráter. O caráter é as pessoas que estão de fora, que estão vendo. É as pessoas que estão de fora que estão fazendo ali a constatação. O pessoal confundiu o caráter com coisas meramente interiores. Caráter não tem nada a ver com coisas interiores. Lógico, ele espelha o nosso interior, mas ele é visível. Assim como um fruto é visível, o caráter ele tem que ser visível. Ele não só pode ser notado por Deus, mas ele deve, olha só, observem, ele deve ser notado pelos homens. Então esse jargão não pode ser utilizado por nós. Deus conhece meu coração, as pessoas estão me julgando, as pessoas estão me avaliando mal, mas Deus conhece, Deus sabe que eu não sou assim. Ora, se as pessoas estão observando que o fruto que você está produzindo não é bom, no caso é o fruto que você está produzindo, que é o que as pessoas estão fazendo a constatação. Então o fruto tem que ser visível, tá certo? Visível. Deus vai ver o interior e o homem que está do lado de fora vai ver o exterior, que no caso seria o fruto, ou o resultado da mudança interna do seu caráter. Tá certo? Entenderam? Então, ou seja, qual é o fruto que nós estamos produzindo? Deus desejava aqui, no caso, para Israel, que eles viessem produzir uvas. Só que eles produziram uvas bravas, uvas selvagens. Deus ele tem um desejo de fruto a qual a gente deve produzir.
É só ler Gálatas, capítulo de número 5. É só ler todos os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. É só ler todas as epístolas. É só ler todos os livros do Antigo Testamento. Enfim, é só ler a Bíblia inteira que a gente vai perceber qual é o fruto que Deus deseja do seu povo. Que está ligado a caráter. Tá certo, irmãos? Está ligado a caráter. Então, será que o nosso caráter, de fato, ele mudou? Será que hoje Deus pode olhar e falar, não, realmente produziu uvas verdes, não produziu uvas bravas, uvas selvagens, não produziu outro tipo de fruto, a qual eu não esperava, mas sim produziu o fruto que eu esperava? Olha só o terceiro ponto. Deus providenciou tudo para que essa vinha desse o fruto que ele desejava. Então também não adianta a gente usar aqueles argumentos. Ah, mas Deus sabe que a gente é fraco, que a gente é pó, que a gente é cinza, que a gente é imperfeito. Deus sabe de tudo isso. E é justamente por ele saber de tudo isso que ele providenciou mecanismos de ajudar a gente nessa tarefa de mudança de caráter para a glória não ser nossa, mas para a glória ser de Deus. Bom, Bruno, mas o que é que Deus providenciou? Vou citar só duas coisas, tem mais, mas vou citar só duas coisas. Deus providenciou o Espírito Santo dele, ou seja, o Espírito santificador de Deus. Então, se a gente for a habitação desse Espírito, esse Espírito vai santificar o nosso ser para que a gente produza esses frutos a qual Deus deseja. Deus também providenciou a sua palavra para nos limpar de toda a sujeira. Então, ou seja, eu estou citando duas coisas aqui. E observe no texto a qual a gente leu que Deus enfatiza isso, que ele preparou toda uma infraestrutura para que a árvore viesse dar o fruto. Se não, vejamos, olha só o que diz aqui no versículo de número 2. Ele a cavou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides. Edificou no meio dela uma torre, construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Olha só, Deus preparou um muro para cercar, para que os animais não viessem ali comer a vinha. Deus preparou, retirou as pedras do local. Enfim, Deus fez toda uma infraestrutura para que de fato a árvore conseguisse dar o fruto a qual Deus desejava, a qual Deus tinha a expectativa que a árvore viesse dar. Assim é Deus com a sua obra, é isso que ele está dizendo. Não adianta chegar naquele dia e vir com esses tipos de desculpas. Senhor, mas o Senhor sabe. Senhor, nós somos fracos. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deus sabe de tudo isso. Como eu falei, é justamente por ele saber que nós somos pó, que nós somos carne, que nós somos fracos, que nós somos falhos e frágeis e etc, 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 é que ele providenciou essa infraestrutura espiritual para que a gente produzisse o fruto a qual ele deseja que o seu povo produza. Então esse tipo de desculpa para Deus não vale, é isso que ele está dizendo aqui na parábola. Ele não vai aceitar esse tipo de desculpa naquele dia. Então, se o povo de Deus hoje não está produzindo aquilo que Deus deseja que o povo de Deus produza como fruto, a culpa não é de Deus. A culpa é única e exclusivamente do povo, que está negligenciando a própria infraestrutura que Deus disponibilizou para ajudar o povo a conseguir produzir o fruto a qual Deus queria que o povo produzisse. Vamos lá, para mais outro ponto dessa parábola. Mas, infelizmente, o que aconteceu? Foi outro fruto. Deus desejava
um fruto, mas foi outro fruto que a árvore produziu. Agora cabe aqui uma pergunta. Dentro das perguntas que eu já fiz aqui anteriormente. Será que o fruto da nossa geração é melhor do que o fruto da geração passada? Em termos de caráter. Lembra que fruto aqui nós estamos falando de caráter, não é de colheita de almas. Será que os frutos da nossa geração são melhores? Será que os frutos da nossa geração são melhores do que os frutos da geração passada? Mas Bruno, mas por que você está fazendo esse tipo de pergunta? Porque a igreja de Cristo, ela é uma edificação, ó. Ela vai crescendo, a cada dia ela vai melhorando. Ela tem que progredir, né? Ela não pode nem estacionar e nem regredir. Ela tem que progredir. É uma edificação. Deus está edificando o seu povo. Então ele está crescendo em termos de qualidade, não só em termos de quantidade. Aí fica a pergunta, será que os frutos da nossa geração é melhor do que os frutos da geração passada, produzidos pela geração passada? E o que é que Deus vai fazer com a vinha, já que a vinha não deu os frutos a qual Deus esperava? Observem que Deus fez a prestação de contas. Então, se tem alguém se esquecendo que um dia Deus vai fazer a prestação de contas, Deus vai fazer a prestação de contas. Ele deixa sair o fruto errado. Deus não empatou de o fruto errado sair. Ele deixou. A mesma coisa hoje. Deus não está empatando de a gente produzir um outro tipo de fruto. Ele está deixando, mas vai chegar o dia da prestação de contas. E quando chegar o dia da prestação de contas, ele vai perguntar qual foi o fruto que vocês produziram como povo de Deus. Como resultado de vocês serem povo de Deus. O que é que Deus fez com a sua vinha? Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, não será podada nem escavada, e as sarças e espinheiros crescerão nela. Darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. Irmãos, olha só aqui a prestação de contas. Olha só o que Deus vai fazer com a sua vinha. Caso a gente não esteja produzindo o fruto a qual Deus deseja que a gente venha produzir, qual vai ser a ação que Deus vai tomar contra a gente? Para e pensa só com essa descrição aqui, poética, que Isaías está fazendo a respeito da vinha. Irmãos, eu quero finalizar agora me direcionando aos pregadores. Pregadores, por que vocês não estão pregando a palavra do Senhor? Por quê? Por que a palavra do Senhor não está sendo pregada? Irmão Bruno, como assim? Todos os dias a palavra de Deus está sendo pregada? Porções da palavra de Deus. Passagens muito específicas. Como eu acabei de citar alguns exemplos no estudo de hoje a respeito do próprio livro de Isaías. Agora, a palavra de Deus na sua totalidade, a gente não tem pregado. Por que, pregadores? Quem é que está impedindo vocês de pregar? Pare e pense. Será que é Deus que não quer que se pregue mais esse tipo de mensagem? Será que Deus inspirou, serviu para o passado, mas não serve para a nossa geração? Será que perdeu a eficácia? Esse tipo de conteúdo não pertence mais à palavra de Deus? Seria isso? Será que é Deus que está impedindo vocês? Ou será que é o inimigo da obra de Deus, a qual vocês já sabem o nome? Quem é que está impedindo, irmãos? Quem é que está impedindo, pregadores? O dever do pregador é pregar a totalidade, não é só uma parte, não. Se você é pregador e está pensando aí, não, mas eu estou pregando uma parte, é o suficiente. Não é só uma parte. Nós devemos pregar a
totalidade da mensagem de Deus. Vamos ver na Bíblia. Vamos ler uma passagem aqui. A gente temos que fazer igual o apóstolo Paulo. Ele mesmo diz para a gente ser imitador dele, assim como ele era imitador de Cristo. Olha só o que diz aqui em Atos, capítulo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Olha só o que diz a palavra de Deus, versículo de número 25. Agora, na verdade, sei que nenhum de vós, entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, hoje vos declaro que estou inocente do sangue de todos, pois nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olha só, pois nunca, todas as vezes que Paulo esteve perante os irmãos de Éfeso, Paulo pregou todo, não foi só uma parte, mas todo o conselho de Deus. E Paulo ainda diz mais: olhai por vós mesmos e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. E agora, irmãos, é a palavra de Deus. Paulo está dizendo: eu nunca deixei de anunciar todo, não é uma parte, ou trechos, enfim, ou porções, é todo o conselho de Deus. Nunca houve uma ocasião. E aí ele faz um alerta: vigiai, porque depois da minha partida vai entrar no meio de vós lobos cruéis. E ele diz que do meio do próprio povo surgiria também lobos. Irmãos, o que está acontecendo nos dias atuais? Por que os pregadores não pregam mais? O que está acontecendo? Quem está impedindo? É uma pergunta que está sendo feita. Quem está impedindo? A palavra de Deus está na nossa mão, na nossa língua. O que está impedindo de a palavra de Deus ser pregada na sua totalidade, assim como nós lemos? E Paulo diz mais, para finalizar: portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar, com lágrimas a cada um de vós. Será que os pregadores estão assim? Pare e pensa. Seja sincero, irmãos. É a sua alma que está em jogo, é a minha alma que está em jogo. É o meu destino eterno, é o seu destino eterno, é o destino eterno de milhares e milhões e bilhões de pessoas ao redor do mundo. É o que Paulo está dizendo: vigiai, estejam atentos. Porque a palavra vigiar é estar acordado, é estar atento. Vocês precisam ficar atentos. Por que essa passagem aqui de Isaías não é pregada sobre a vinha? O porquê? E muitas outras. Qual é o motivo? Por que ninguém prega mais? Que para seguir a Jesus Cristo é necessário renunciar a si mesmo e tomar a cruz. Jesus nunca se colocou como milagreiro do povo. Jesus faz milagres, mas Jesus nunca se colocou em tal posição. Ele se colocou na posição de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Salvador, o caminho, a verdade e a vida. O bom pastor
que dá a sua vida pelas ovelhas. Então, irmãos, é como ele mesmo diz, a gente deve desejar entrar no caminho estreito. Qual é o caminho que você está seguindo? Qual é o caminho que eu estou seguindo? E a pergunta fica aí para os pregadores responder. O porquê que os pregadores atualmente não pregam mais todo o conselho de Deus? E se isso for um exagero meu, os irmãos coloquem aí nos comentários qual foi a última vez que você escutou essa passagem de Isaías, capítulo de número 5, sendo pregado nas igrejas. Qual foi a última vez que você escutou esse sermão? Certo? Então que Deus abençoe a cada um de vocês. Compartilhem e compartilhem no seu Facebook, no status do WhatsApp, nos grupos do WhatsApp. Faça com que essa mensagem venha alcançar um número gigante de pessoas, tá certo? Eu estou fazendo a minha parte, agora cabe você fazer a sua, tá certo? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês.